Final das férias de julho, mas ainda no meio do inverno, o Máquinas na Pan veio para a histórica cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para o lançamento da nova Tracker e, claro, conferir se esse mais novo lançamento da Chevrolet chegou mais uma vez para fazer história no mercado nacional. Bom, a gente começa agora nosso test drive de BH até a região de Ouro Preto com o novo Chevrolet Tracker. Vocês devem lembrar aí na Jovem Pan, eu fiz um 360 muito legal em 2020, no comecinho de 2020, colocando nas mais diversas plataformas do grupo Jovem Pan. Então, teve a nova Tracker no Morning Show, no Pânico, no programa na época da Denise Campos Toledo, para a gente falar de economia, teve no Jornal da Manhã, entrevistamos também o Herman Manke, e foi uma experiência muito legal que a gente conseguiu falar de produto, de comportamento, de tecnologia, de conectividade, e agora, hoje, 5 anos depois, eu testo o novo Tracker, que vem com algumas mudanças. Uma delas que já aconteceu no início do ano, quando chegou a injeção eletrônica, que eram 133 cavalos em uma das versões, da 1.2 Turbo Flex, agora 141 cavalos, a 1.0 com 115.5, e algumas mudanças estéticas também, que depois, quando eu fizer aquele overview fora do carro, eu mostro para vocês. Internamente, novos materiais, um acabamento muito legal. Aqui no cluster, a nossa tela de instrumentos com 8 polegadas, bem do lado MyLink com 14 polegadas, muita conectividade, Apple CarPlay, Android Auto, 2 saídas aqui, USB-A e também C. A suspensão foi recalibrada, a direção também. Eu não consegui testar ainda, porque está muito trânsito aqui, mas segundo Rafaela Borges, do UOL e do canal On The Road, que está com a gente aqui no carro, ela não aparece no vídeo, mas está aqui junto com o Marcão também, do R7, Marcos Camargo, a suspensão está bem gostosa, o carro está bem gostoso de dirigir. E em 2022, o Tracker foi o mais vendido, líder do mercado desse SUV, desse segmento de SUVs, e agora ele briga com o T-Cross, briga também com o Creta e com o HR-V da Honda. Muita gente pergunta qual que é o melhor carro. Eu comparo com o que eu aprendi com um amigo do setor que fala qual que é o melhor vinho. É aquele que mais apetece, que mais se encaixa com o seu paladar. Carro é a mesma coisa. Claro que você tem aquele valor de revenda daqui a 3, 4 anos, que é importante, mas também você não vai comprar um carro só pensando no valor de revenda, só no pós-venda, senão você vai ficar infeliz 3, 4 anos para pensar só no valor de revenda. Então, esse aqui é um carro muito legal do segmento. A primeira impressão que eu tive já em 2020 foi muito boa, continua surpreendendo. Dá para ver realmente que o que a Rafaela Borges falou é verdade. Ele é muito confortável dirigir, uma excelente experiência, como já era antigamente, e agora com essas mudanças aí também da motorização. São algumas versões: AT, LT, LTZ, Premier e o RS, que é o mais esportivo. Esse que a gente testa agora é o 1.2 de 141 cavalos, que é a versão RS, que é a mais esportiva, e dá para ver pelos detalhes aqui de vermelho com preto. Ele tem um acabamento que remete muito mais à esportividade. Quando você está numa viagem, além do conforto ao dirigir, o conforto visual para mim é muito legal, né? Então essa área toda envidraçada, com a luz invadindo a cabine, né? E para falar de cabine, esse cockpit do Tracker sempre foi muito valorizado, inclusive com o sistema MyLink, né? Mas eu acho legal você fazer um 360 também nesse conforto, que eu coloco o ruído da transferência aí da topografia do terreno, né, das irregularidades para dentro da cabine, que é bem baixa, do visual e também da suspensão. Já já a gente continua aí com esse nosso overview do novo Tracker. Bom, e depois desse test drive dinâmico, a gente vai agora para um walk around, um overview. Na verdade, nada disso, a gente vai fazer um 360 da parte externa do novo Tracker. E aqui na parte frontal,
não é só uma cara bonitinha, mas na verdade um fluxo de ar que ele otimiza tanto a eficiência energética como a aerodinâmica do carro. O que acontece é o seguinte, o fluxo de ar ele entra por essa extremidade do para-choque dianteiro e ele passa por dentro da carroceria, melhorando esse fluxo e diminuindo a turbulência na roda. E aqui na frente também, uma assinatura luminosa totalmente redesenhada e com a grade frontal em estilo colmeia e maior que a anterior. Bom, vamos lá para a parte traseira então, que tem uma característica bem diferente da versão anterior. Se vocês perceberem, agora a lanterna traseira ela é uma lente cristal com fundo verde, antigamente era vermelho, então com um detalhe bem legal, e as rodas também são novas nessa nova versão. Durante o test drive eu esqueci de comentar dois detalhes bem interessantes na parte interna que eu vou mostrar agora para você. A direção é elétrica progressiva, ou seja, traduzindo isso para a maneira de você conduzir o carro, quando você está na estrada, ela é um pouco mais firme e quando você, por exemplo, vai fazer uma parada ou estacionar o carro numa vaga de shopping, ela fica mais suave, facilitando bastante o esterçamento. E os bancos também. E a espuma ganhou uma outra densidade, o que traz mais conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros e principalmente quando a gente fala conforto durante uma longa viagem na estrada.